Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. A paz esteja no nosso lar, no meu lar, no teu lar, na minha casa, na sua casa, aleluia. É com grande alegria, com muito temor no coração, para mais um momento da célula digital da IEGNE Alphaville. A IEGNE Alphaville, ela se encontra na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Me chamo Silvana e terça e quinta às 13 horas nós estamos aqui. Hoje nós vamos estar falando sobre o Evangelho é o poder de Deus. Vou estar orando e consagrando este momento ao Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. É com grande alegria. Aleluia. Deus se faz presente aqui. Aleluia. Pai, nós te rendemos graças, louvores e adoração. Nosso amado e adorado Espírito Santo, gratidão por mais esta oportunidade, por mais esta live, por mais esse dia. Aleluia. A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias nas nossas vidas. E o nosso amado e adorado Espírito Santo, ele se faz presente. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolador, ele é o nosso amigo fiel. Que onde esta live chegar, possam alcançar e falar aos nossos corações. Aleluia! Você que não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva, deixa seu like. Amém? Glória a Deus. Vamos estar lendo então, eu vou estar lendo em 2 Reis 6, Segunda Reis 6, do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Eliseu dirigia um grupo de profetas. Um dia eles lhes pediram: o lugar onde moramos com você é muito pequeno. Dê licença para irmos até o Rio Jordão a fim de cortar algumas árvores. Com elas construiremos uma casa para a gente morar. Podem ir, respondeu Eliseu. Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles. Eliseu aceitou. E eles saíram junto. Quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. Um deles estava cortando uma árvore, quando de repente o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. O que vou fazer, Senhor? Gritou ele para Eliseu. O machado era emprestado. Onde foi que ele caiu? Perguntou Eliseu. O homem mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado boiar. Pegue-o, mandou ele, e o homem esticou o braço e o pegou. Glória a Deus por esta palavra. Vou estar lendo depois mais um outro texto. Mas aqui eu quero falar, aqui era um machado emprestado. E eu quero perguntar para mim e para você nesta tarde. Qual a voz que você tem ouvido? Você tem ouvido a voz de Deus? Ou você tem ouvido muitos barulhos? Precisamos usar as ferramentas certas. Aqui nesse caso, ele estava com machado emprestado. E eu e você? Será que estamos usando as ferramentas certas? Ou nós estamos pegando algo emprestado? Algo que não é nosso? Qual a voz que nós temos ouvido? Nós temos ouvido a voz de Deus? Ou nós temos ouvido a voz, ou muitos barulhos? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. O Evangelho, ele é o poder de Deus. Nós precisamos calar a voz do mundo para ouvir a voz de Deus.
Muitas vezes o barulho, muitas vezes o barulho do machado, o barulho das vozes lá fora, o barulho onde nós temos emprestado o nosso ouvido para ouvir coisas que não é para ser ouvida, para ouvir os barulhos lá de fora. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus, o Evangelho, que é o poder de Deus. Precisamos estar aos pés de Jesus. Então, muitas vezes, muito barulho, muitas vozes, não é o poder de Deus. Estamos emprestando, pegando coisas emprestadas, que não faz parte da palavra do Senhor. Aleluia. Em Ezequiel 37, diz assim a palavra do Senhor. 37, no 4, ele disse: profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, Senhor Deus, estou lhe dizendo isto: eu poderei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Muitas vezes, nós estamos ouvindo muito barulho, ouvindo muitas vozes, e não estamos nos atentando à voz de Deus, ao poder de Deus. O Evangelho, ele é poder de Deus. E nesse caso aqui, do Vale de Ossos Secos, era um cenário de morte, um cenário de escassez, um cenário de ruína. E eu pergunto para você, qual vale que você está passando? O que estamos vendo diante das situações, diante dos vales secos? Nós precisamos profetizar diante dos vales secos, dos ossos secos, diante das situações, diante das adversidades. Nós precisamos profetizar vida, uma vida transformada, uma vida restaurada, uma vida cheia de mudanças. A nossa situação, ela muda a partir do momento que deixamos de escutar os barulhos lá fora e profetizamos e declaramos o poder de Deus, o poder do Evangelho, não olhando para os vales de ossos secos, mas olhando para Jesus e profetizando e declarando sobre a situação que ela vai ser transformada, vai ser restaurada, vai ter vida, vai voltar a viver. Porque quando nós olhamos só para a nossa situação, nós vemos os vales de ossos secos. Mas quando nós olhamos para Deus, para o poder do Evangelho, para o poder da palavra, nós vemos vida, e vida transformada, vida restaurada, vida com abundância. Às vezes Deus nos leva a alguns lugares, a algumas pessoas, a algumas situações, para a gente entender e ver que a nossa situação, ela é pequena diante de muitas outras situações aí fora. E é nessa hora que nós precisamos profetizar sobre a situação do caos. Vida com abundância. Porque em Lucas 1,37 diz que nada é impossível para Deus. Nada é impossível. E às vezes nós achamos que a nossa situação ela é difícil, que a nossa situação não tem solução, que nós estamos no caos, mas tem muita gente aí fora, que a situação é bem pior. E o Senhor nos leva para nós declararmos e profetizarmos vida. Uma situação de morte, declararmos vida. Uma situação de falência, declararmos vida. No 6 ele diz: eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo.
Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O nosso Deus, ele é grande, ele é poderoso. E onde existe uma situação que aos nossos olhos não é possível, mas pelos olhos espirituais, pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho, quando paramos de escutar o barulho lá fora e profetizamos e começamos a ouvir a voz de Deus, o poder do Evangelho, nós declaramos e profetizamos vida, vida e vida com abundância. No caos, nós precisamos declarar vida e o poder de Deus. No meio do caos, louve ao Senhor. Se alegre na presença do Senhor. Quando nós estamos numa situação difícil, não é fácil, mas nós temos que louvar, nós temos que declarar o poder de Deus. Deixar de ouvir as vozes, deixar de ver a situação de escassez e começar a declarar o poder de Deus, o Evangelho, aleluia, em todo o tempo, declarar o poder de Deus, em nome de Jesus, aleluia. Em Isaías 41, no versículo 10, diz assim: não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Aleluia. Não temas em meio aos caos. Não temas sobre o vale de ossos secos que você está vivendo. Profetiza. Profetiza a vida sobre os ossos secos. Não temas. O Senhor diz aqui na palavra dele, não sou eu que estou dizendo, é o Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Que nós possamos calar a voz do mundo, os barulhos, o que tem nos colocado medo, o que tem nos causado algum prejuízo, e declarar o poder de Deus, o Evangelho de Deus, a palavra de Deus sobre a nossa vida, sobre a situação, sobre a adversidade, sobre os vales de osso seco, que vão ter vida, em nome de Jesus. Esta palavra que eu deixo para você nesta tarde. Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele todo o poder, a Ele toda a glória. Amém? Vamos orar? E eu vou depois estar fazendo um convite para você. Você que precisa de uma oração, deixe o seu nome, nós vamos estar orando. Aleluia. Pai, eu te louvo e te agradeço por este momento, por mais esta oportunidade, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, onde existe o vale de ossos secos, eu profetizo vida e vida com abundância. Onde existe, Senhor, uma enfermidade, eu declaro a cura em nome de Jesus. Onde existe o desemprego, eu declaro, Senhor, a pessoa empregada, trabalhando e ganhando o pão de cada dia, em nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia, onde tem um filho com vício, Pai, eu declaro um filho restaurado, transformado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Declaramos a nossa dependência a Ti, Pai. Declaramos que sem Ti nada somos, mas contigo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu digo para você, não temas, não se apavore, não retroceda. O Senhor, Ele te dá força, Ele te ajuda e Ele te protege com a mão forte. A mão do nosso Senhor Jesus é forte, é poderosa e é maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. A Célula Digital é um projeto que nasceu no coração de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós estamos ali na IEGN Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120, Barueri, São Paulo, na liderança do profeta Vinícius, profeta Ariane, apóstolo José e pastora Cledi e os demais pastores. Esteja ali nos fazendo uma visita, você será muito bem-vindo. Os nossos cultos, os horários, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da manhã, nós temos o culto de oração,
com o apóstolo José. Quarta-feira, às 15 horas e às 20 horas, nós temos culto de louvor, de adoração, de palavra. Vem estar conosco, aleluia. No sábado tem nação, rede de jovens, às 19 horas, com o pastor Mateus e a pastora Larissa, aleluia. E no domingo, às 9 horas da manhã, nós temos o culto profético com o profeta Vinícius Iracete e às 18h30 com a profeta Ariane e o apóstolo José, o culto de cura e libertação. Esteja conosco, aleluia, venha receber algo da parte de Deus, venha buscar o Senhor de todo o teu coração. Amém? Nós vamos estar ali para estar te recebendo, te dando um abraço, você recebendo uma oração, você será muito bem-vindo. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o nosso Brasil, em nome de Jesus. Fica com Deus. Aleluia.